Pai, por essa manhã. Bom dia, você que está nos assistindo pelas redes sociais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia na presença do Senhor abençoado e a cada um de nós. Neste dia de celebração, nesse dia de louvor, nesse dia de gratidão, amém. Vamos declarar: Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra procurando. Então, nessa manhã, encontra-me, Senhor. Faz o nosso cálice transbordar. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te entronizamos, nós declaramos: o Senhor reina, aleluia, o Senhor reina, e a ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Amém. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Estão. God.
independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, tu continuas sendo Deus. E nessa manhã, nós levantamos um clamor a Ti, Senhor, ali, pelos Estados Unidos, Califórnia, Los Angeles, aquelas áreas, ó Pai, que estão sendo consumidas pelo fogo. Que a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja cercando aquele lugar. Deus querido, Tu és o Senhor que faz, ó Deus. O Senhor repreendeu os ventos e fez bonança. Que o Senhor traga bonança sobre aquele lugar. Que o Senhor traga quebrantamento, arrependimento. Que o Senhor faça coisa nova. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, ainda que estejam em cinzas, mas o Senhor é poderoso para trazer coisa nova a partir daí. Trazer beleza, Senhor, no lugar das cinzas. E nós queremos profetizar isso. Profetizar não apenas ali por Los Angeles, pela Califórnia, mas pelas nações. Nós nos lembramos ali de Israel, nós nos lembramos ali da Palestina, nós nos lembramos ali da Ucrânia, nós nos lembramos dessas nações que estão em guerra, que estão sendo dizimadas, que estão, Senhor, em destruição. Tu és o Senhor da vida. Tu és o Deus da ressurreição e da vida. Senhor, a vida venceu a morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. E nós proclamamos sobre a nossa nação, sobre as nações, Senhor, vida, vida. Traz, ó Deus, aquilo que está no teu coração. Com certeza, essa destruição não vem das tuas mãos, porque o Senhor é o Deus da redenção, da restauração, da vida. E nós proclamamos, ó Deus, o avivamento. Nós proclamamos vida nesse lugar de escombros, nesse lugar de cinza. Sopra, Espírito Santo de Deus, aleluia. Traz coisa nova, é um tempo novo, é um ano novo, Senhor. E nós não olhamos para aquilo que o inimigo quer que a gente olhe, para as cinzas. Nós olhamos para o Deus onde a terra era sem forma e vazia, mas o teu Espírito Santo pairava, gerando coisa nova. Faz coisa nova, Senhor. Faz coisa nova a partir de nós, Senhor. E te damos a honra, a glória e o louvor, digno de glória, digno de honra. Tu és, vamos levantar as nossas mãos e adorar esse Deus. Ele é um trono de louvor e de adoração, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele continua no controle. Deus é bom em todo tempo. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma o mal em bem. E nós veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém, queridos? Glória a Deus. Digno de glória.
a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, declare mais uma vez, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Pode aplaudir o Senhor, amém? Não há outro igual. Não há outro igual. Glória a Deus. Pai Santo, nós te adoramos. Não há outro igual. Não existe outro que pagou o preço naquela cruz no nosso lugar. Não existe e nunca existirá, porque o Senhor é único. Oh, muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz, que nos reconciliou com o nosso Pai, que nos concedeu o perdão e que abriu as portas para a vida eterna. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o véu foi rasgado, Senhor. Obrigado porque a vitória do Senhor é a nossa vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Quantos livramentos, Senhor, vemos, mas quantos livramentos também não temos visto, Senhor, mas que com certeza o Senhor tem executado na vida de cada um. Eu quero louvar pela vida de cada um que está aqui. Oh, Senhor, por cada família representada, Senhor. Eu quero louvar por cada membro dessa igreja, por cada membro da nossa congregação lá em Heriotaba. Oh, Senhor, ali o líder que está à frente, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa, né, que as famílias se reúnem ali naquele lugar, Senhor, lugar de bênçãos. Oh, Senhor, e aqui também, Senhor. Abençoa os nossos vizinhos, abençoa os comércios aqui da Redondeza, abençoa aqueles homens e mulheres que hoje receberam aquela quentinha, Pai. Mas mais do que isso, Pai, receberam um abraço Teu através do nosso amor ali, com cada um deles, com carinho, atendendo, conversando, Senhor, ouvindo, Senhor. Ouvindo como o seu Paulo dizia, de manhã cedo aqui, 6 horas da manhã, elogiando o trabalho, dizendo como o trabalho está sendo reconhecido, Pai. Nós te louvamos, Pai, abençoamos a vida de cada um deles. Pedimos que os Senhor os livre do mal, Senhor, que os Senhor os guardem em Ti, Senhor, e que eles venham a ter um encontro real contigo, e que aqueles que já tiveram, estão desviados, que voltem, Senhor. Voltem para o Teu aprisco, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor permitiu que nós fizéssemos até esse momento e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, nessa manhã e nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria chamar a Fabi aqui e a Rosângela. Vem cá. As duas vovós que tiveram seus presentes, os melhores presentes do final de ano. Amém. Alguém aqui no Viral? Tem que ficar aqui. Fica aí. Bem, pastora, vem cá. Nós vamos orar pelo Luiz Henrique e pelo Dante, né? Os bebezinhos mais novos, né? Chegaram no finalzinho do ano aí para alegrar o coração da família e alegrar também o nosso coração. Então nós vamos orar, vamos desde já consagrar Dante e Luiz Henrique ao Senhor. Eu sei que eles já foram aí apresentados aí pelos familiares, né? E, enfim, mas nós queremos apresentar aqui na igreja, representá-los aqui, representar o Dante, o Luiz Henrique na presença do Senhor através da vida das suas avós, Pai. Porque com certeza, Senhor, eles serão bênção nas tuas mãos. Pastora, pode orar. Pai querido, vamos estender nossas mãos. Pai querido, nós queremos louvar pela vida de Luiz Henrique, pela vida de Dante. Amém, Senhor. Essas crianças tão preciosas, Pai. Pelos seus pais, Senhor, abençoa, Pai. Nós oramos para que assim como o Senhor cresceu em graça, em sabedoria, diante de Deus, diante dos homens, em estatura, que assim eles cresçam. E pedimos a Deus que o Senhor dê a ele, Pai, aos seus pais, Senhor, sabedoria, graça, saúde, Amém, força, a dependência do Senhor, porque os filhos não são nossos, são teus. É verdade. Nós somos mordomos. E que eles a cada dia possam consagrar suas vidas, para
o Senhor nos tem confiado. Entregamos tanto aqui Carlinhos como Lídia, entregamos Isaia, entregamos Júlia, entregamos esses presentes que o Senhor nos tem dado. Guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Entregamos a vida de Rosângela, a vida de Carlinhos, e eles também se Carlos, Senhor. Oh, Senhor. Amém, Senhor. A tua palavra se cumpre na tua bênção, Senhor, chegando sobre essas famílias. O Senhor nos dando graça para viver os filhos dos nossos filhos. E nós já proclamamos herança bendita. Amém, Senhor. Nós oramos, pedimos que o Senhor nos guarde de todo mal. E em nome de Jesus, abençoamos todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, vovós, mais uma vez. Amém. Vamos sentar. Glória a Deus. Amém. No final do ano eu assisti o finalzinho de um culto de uma grande igreja, um culto da virada de uma grande igreja. E o pastor ali, no momento exato da virada, ele pedia que toda a igreja gritasse bem alto a seguinte expressão: eu vou conquistar tudo o que eu quero em 2025. E a igreja gritava, ele mandava gritar mais alto, e mais alto, que era para o diabo ouvir, que era para Deus ouvir, para todo mundo ouvir, e grita mais alto, e grita mais alto. Eu não tenho nada contra a palavra profética, pelo contrário, eu creio na palavra profética, creio, não é? Nada contra. Mas eu creio que no grito a gente não consegue nada. Grito não é suficiente para trazer bênção. Você tem que estar debaixo da vontade de Deus. A bênção tem que ser mandada pelo Senhor. Não adianta eu gritar com Deus, dizer o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é o melhor que Deus tem para a minha vida. Né? Então eu vi ali que a gente não pode ser ingênuo, não basta gritar e que tudo que eu quero vai acontecer. Né? A pastora pregava na quarta-feira aqui, né? O ano de 2025 tem bênçãos? Tem, mas também tem momentos de tristeza. Mas normal, todo ano é assim. A vida é assim, a vida não é todos os dias um mar de rosas. Tem dias que a gente está mais abatido, tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que as notícias são boas, tem dias que as notícias são ruins. Olha aquele povo lá da Califórnia com toda aquela riqueza agora, chorando as cinzas. Isso faz parte, a gente ora, é lógico, para que Deus nos dê a bênção, nos guarde, nos livre do mal, mas nós não podemos exigir isso de Deus. Dizer que Deus vai fazer tudo o que eu quero em 2025 é ser muito ingênuo. Muito ingênuo. Até porque nem tudo que eu quero, Deus quer para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a minha vida, sabe o que é melhor para a sua vida. Né? Como eu botei no devocional de hoje, em sã consciência, ninguém vai desprezar o melhor dessa terra. Lógico, todos nós queremos o melhor dessa terra. Queremos comer do melhor dessa terra, queremos viver o melhor que Deus possa nos dar, mas não é no grito. É com posicionamento. É com vida com Deus, é com intimidade, é com obediência. A palavra de Deus diz: se me obedeces, se me ouvires e obedeceres. Não adianta só gritar. Gritar não vai levar a lugar nenhum. Me desculpe se você crê nisso, eu não creio. Eu preciso gritar para que Deus ouça. Primeiro que Deus não é surdo. Então eu não preciso gritar. Né? O inimigo também não é surdo. Né? Então eu não preciso gritar. Eu preciso ter um posicionamento no ano com Deus, uma vida de intimidade, e aí sim eu vou viver as bênçãos, né? Então, nessa manhã, eu quero falar com você, eu vou iniciar uma pequena série de mensagens sobre esse ano, né? E eu quero dizer para você que esse ano teremos vitórias, mas também teremos gigantes. Gigantes que vão ter que ser enfrentados. Não adianta fugir, porque eles vão correr atrás de nós. Entende? Então nós precisamos, então eu peço que você abra lá em Números 13, nós vamos ver o que realmente importa, né? Não é grito, não é palavras positivas, não é pensamento positivo, mas vamos ver lá em Números 13. Uma passagem bastante conhecida. Números, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie
Um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora pula para o 25. Versículo 25, números 13 e 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra. Vem pegar, por favor. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse texto relata o ano de 2025. Tem terra que mana leite e mel, tem as bênçãos do Senhor, mas tem gigantes que precisam ser enfrentados. Para quem nós vamos olhar? Ou como nós vamos nos comportar diante dessa realidade de 2025? Não adianta eu chegar aqui para vocês e vai ser o ano que você vai prosperar, né? Tem uma pessoa que fala assim: agora esse período vai ser a geração ouro. Eu disse isso, gente. Como é que a gente pode afirmar uma coisa dessa? Vai ter a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor está em todo o tempo sobre nossas vidas. Naquilo que nós queremos e naquilo que nós nem pensávamos em receber. Então nós precisamos, querido, entender que é um ano de belos frutos, de bênçãos, mas também um ano de gigantes que vão precisar ser enfrentados. E não é com grito. Não é com grito. Não vai ser com palavra positiva, pensamento positivo que nós vamos vencer, não. A gente vê que tem duas atitudes aqui bem distintas, né? Quando a gente lê o verso 27, eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Esses são os frutos dela, quer dizer, eles trouxeram os frutos, né? Frutos enormes. Mas o povo que habita é poderoso. E as cidades são muito fortificadas. E parou. Aqui está o fruto. Então, o que eu estou olhando? A bênção. Deus tem uma bênção para mim. Deus tem uma bênção para você em 2025. Os espias que foram àquela terra olharam o quê? Olharam o que ela produzia, o que tinha de bom. Hoje a gente está olhando o que tem de ruim. Mas eles olharam o que tinha de bom. E aí, quando vai para o 27, diz: então Calebe fez calar o povo. E disse: vamos subir agora, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma promessa de Deus. Deus tinha mandado, Deus tinha enviado. Então, quando Deus envia, a gente sabe que vai ter bênção, mas tem dias também que vão ter gigantes. Ele também não negou. Calebe não disse: não tem gigante nenhum. Não, ele disse: mas em Deus nós vamos, porque Deus falou, nós vamos tomar posse dessa terra. Então, queridos, nós precisamos aprender, e o título dessa mensagem, nessa manhã, a série se chama Neste Ano, não é? E nessa manhã nós vamos ser ministrados: este ano enfrentarei os meus gigantes. Qual é o seu gigante? Não adianta, às vezes a gente quer fugir dele. A gente quer fingir que ele não existe. Não é? É mais fácil para alguns, mas não resolve. O gigante tem que ser enfrentado. E não vai ser vencido com grito, nem com palavra profética, nem com mantra, nem com o que você quiser, não vai funcionar. Existem atitudes, existem posturas que nós temos que adotar em 2025 se nós queremos que ele seja um ano realmente abençoado. E a gente vê isso também quando Jesus, lá em Mateus 26, 42,
quando ele está indo para a cruz, ele diz o quê? Pai, se possível, afaste esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Então a gente tem que entrar nesse ano sabendo que gigantes vão existir, que se Deus quiser, Ele tira do nosso caminho, mas se não quiser, isso vai nos ensinar a crescer. Quando nós enfrentamos esse gigante. Outra versão diz assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero. Então não posso declarar que no ano de 2025 vai acontecer tudo como eu quero. Que nem Jesus fez isso, que não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade, na minha vida e na sua vida. É isso que importa. Quando ele está diante lá do gigante, Jesus estava diante do seu gigante, que era a cruz, que era o sofrimento, que era a dor, a humilhação, por tudo que ele ia passar. Mas ele diz, se possível, afasta. Mas se essa não for a sua vontade, cumpra essa sua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é o quê? É boa, agradável e perfeita. Nós precisamos aprender, Jesus também disse lá em João 15:5, que ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta eu gritar dizendo que eu quero que Deus faça, porque sem ele, nada vai acontecer. Sem a vontade dele, nada vai acontecer. Se não for a vontade dele, não vai acontecer. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Então essas declarações, não é? De vitória, de prosperidade, né? De ano do ouro, de você, cai isso tudo por terra. É a vontade de Deus, não adianta. Não adianta que eu vá lutar com Deus, eu tenho que lutar com o meu gigante, não com ele. Não com Deus, queridos. Coisas vão acontecer se essa for a vontade de Deus. E não vão acontecer se essa for a vontade de Deus, e com certeza será bom para mim e para você que não aconteça. Ontem a gente conversava sobre o Dante, não é? O que aconteceu com o Dante? O Dante teve um probleminha, aí uma médica disse que tinha que internar o Dante, menino recém-nascido, começou a procurar os hospitais. Ninguém internava o menino, ninguém atendia. Eu falei, será que é para internar? Acabou que foi no médico, não precisa internar não. Não foi melhor? Foi. Deus fechou as portas, na hora a gente fica angustiado, né? Pastor orando, com o Fabinho no telefone, eu estou ali no gabinete, estou acompanhando. Pronto. Foi feita a vontade do Senhor, as portas foram fechadas. E às vezes a gente vê uma porta fechada, acha que tem que meter o pé na porta, não é? E fala, não, Deus abre portas, mas Deus também fecha portas para o nosso bem. E é isso que nós precisamos entender. Então, encerrada essa introdução aí toda, não é? A gente vai ver um homem segundo o coração de Deus, que teve 10 atitudes que garantiram a sua vitória sobre o gigante, e está lá em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele é que vai nos dar aí 10 estratégias que nós temos que observar se queremos enfrentar os nossos gigantes nesse ano de 2025. 1 Samuel, capítulo 17. Obrigado, irmão. Show? Vamos lá. A primeira atitude necessária para enfrentar nossos gigantes neste ano é ter uma visão espiritual da situação. Muitas vezes a nossa visão é carnal, mas nós precisamos de uma visão espiritual. Então vamos lá, versículo 1. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, os israelitas estavam em outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia canaleiras de bronze nas pernas e dardos de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o seu escudeiro,
Golias parou e gritou para toda a tropa de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos leve para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que tinha sido preparado e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com ele, eis que vinha subindo o exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo. E disseram uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará uma filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de Deus? Preste atenção, enquanto todo o exército tinha medo, Davi viu o quê? Uma grande oportunidade. O que é mesmo que vai dar? O que eu vou ganhar? Ele viu uma oportunidade, ele tem uma visão espiritual, ele não olha para a circunstância. A gente vai ver que depois ele enfrenta, a gente vai seguir o texto, ele enfrenta Golias na força do Senhor. Então ele tinha uma visão espiritual. Enquanto eles tinham uma visão carnal, não é, da situação, Davi enxergava espiritualmente, ou seja, ele enxergava o que estava por trás. E muitas vezes a gente olha para o gigante e a gente vê, como a gente viu lá em Números, que a gente se acha muito pequenininho. Mas quando nós temos a visão espiritual em Deus, nós somos muito maiores do que os nossos gigantes. É isso que nós precisamos, essa visão espiritual. Quem somos nós em Deus? Nós não somos pequenos, nós somos grandes, porque nós temos um Deus imenso, poderoso, inabalável, não é? Que não pode ser derrotado. Então nós precisamos entender quem nós somos, essa visão que nós precisamos ter, uma visão espiritual da situação, que o gigante não é tão grande quanto o nosso Deus. E aí nós vamos enfrentar então, a primeira atitude, porque senão eu me sinto, como o povo disse, um gafanhoto. Eu sou um inseto. Não vou vencer nunca esse gigante de quase 3 metros, tinha 2 metros, 80 e pouco de altura, quase 3 metros. Eu não sei qual é o tamanho do seu gigante, mas se você ficar olhando, puxa, o meu gigante é grande, esse problema é enorme, isso aí é difícil de resolver, você não vai resolver nunca. Você tem que olhar para ele e dizer, ele pode ser grande, mas o meu Deus é muito maior do que ele. E por isso eu posso enfrentá-lo em 2025, mas a primeira coisa que eu preciso ter é essa visão espiritual. E a nossa visão não pode ser limitada ao que é visível.
Porque se eu olhar para mim mesmo, eu sou pequeno. Mas em Deus eu sou muito. Eu acho muito interessante que eu saio às vezes com o meu neto Pedro, e ele tem uma dificuldade de pegar minha mão. Eu digo, Pedro, por que você está toda hora pegando minha mão assim? Porque a sua mão é muito grande. Essa é a visão dele. Ele diz, mas a minha mão é igual do seu pai. Como é que você dá a mão ao seu pai? Aí ele, pois é. É como nós nos vemos. Aí ele disse, a minha mão, olha a minha mão, vovô, é pequenininha, a sua é enorme. Eu disse, meu filho, não é assim. Você é grande. E aí ele segurou minha mão com força, né? Ele diz que prefere segurar no braço. Não, pega na mão, Pedro. Nós não somos pequenos em Deus. Diga para a pessoa que você é um gigante em Deus. É essa visão que nós temos que ter. É essa visão, porque na cruz do Calvário nós somos mais do que vencedores. Nós fomos feitos, então nós somos vencedores. Então não posso mais me ver como um gafanhoto. Isso sim faz diferença no ano de 2025. Não é gritar, Deus, eu quero que você faça. Não. Eu vou enfrentar o meu gigante com uma visão espiritual de quem eu sou. Qual é a identidade? Eu sou um filho de Deus. Você já imaginou? Você não é pouca coisa, eu não sou pouca coisa, não. Nós somos filhos de Deus. Sabe o que é isso? Você precisa encher sua boca para falar isso. Para ter essa noção espiritual do seu tamanho, do poder de Deus que há em você. Não é o seu poder, mas é o poder de Deus que há em você. Em Deus nós vamos fazer proezas, milagres. Sim, em Deus nós somos grandes. A segunda atitude necessária para enfrentar nossos gigantes nesse ano é ter disposição. Que não adianta nada. Eu sou Deus em mim, eu sou poderoso. Mas você não se mexe. Então nós vamos ver a partir do versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio até aqui? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu, o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou da direção dele, outra vez e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta diante. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar a Davi. Davi disse a Saul, e aqui que eu quero chegar, que ninguém desanime por causa dele. Então veja, ele tem uma atitude. E ele convoca os que estão ao seu redor a ter a mesma atitude. Ninguém desanime. Então você tem que ter ânimo para enfrentar o seu gigante. Você tem que ter disposição. Não adianta ficar se rastejando, não adianta ficar gritando, não adianta, sabe? Você tem que começar a mover. A se mover e a mover o seu milagre. Nós precisamos ter disposição. Essa é a segunda atitude que o texto aqui de Davi, a vitória de Davi ali contra Golias, nos ensina. Disposição. Ninguém vai desanimar. Diga para a pessoa, não desanime. Não desanime. Davi se dispôs a ir à luta quando todos fugiram. Ele tinha ânimo. Ele tinha disposição. A gente conversava ali com o pastor Francisco agora, enquanto preparávamos ali a comida de manhã para a população de rua. A gente estava falando, a gente acorda cedo, a gente vem, às vezes é uma luta acordar às 5 da manhã. Mas a gente estava conversando, se a gente não tiver essa disposição, não levanta mesmo. Mas a vida se levanta e olha assim, ninguém precisa ficar desanimado, eu estou aqui. Ele não só toma uma, ele não só tem a disposição, mas ele ainda anima os outros. Olha, não desanima não. Então diz para a pessoa, não desanima não, vai passar. Vai passar. Sabe? Deus usa quem está disponível. Mas se nós não estivermos dispostos a enfrentar o gigante, nada vai acontecer. Pode gritar que vai ser ano abençoado, ano de vitória, ano do ouro, ano que você quiser, porque não vai acontecer. Terceira atitude necessária para enfrentar nossos gigantes nesse ano é ter coragem.
Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo, estou lá no 32, esse teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Isso aqui é coragem. Todo mundo estava com medo. Saul estava com medo. Todo mundo estava com medo. Mas ele diz assim, eu vou lutar contra ele. Este servo irá e lutará contra esse filisteu. Coragem não é ausência de medo, mas é disposição para enfrentar o medo. Sabe, a gente acha que corajoso não tem medo. Não tem medo. Todo corajoso tem medo. Mas ele tem disposição para enfrentar o medo. Então, queridos, nós precisamos encarar com coragem a situação. 2025, um ano que terá gigantes? Sim, terão gigantes. Mas eu vou lutar contra eles. A gente tem que falar como o Davi falou. Esse teu servo irá e lutará contra ele. Nós precisamos ter coragem. Por mais adverso que seja enfrentar o gigante, nós não podemos recuar. Ele tem que ser enfrentado. Senão ele nos derrota. Ele nos deixa coado, com medo, e aí nada acontece. Tenhamos coragem para nos mover na direção dos gigantes e não fugir dos gigantes. Tem gente que acha que é muito corajoso. Corre. É o primeiro a correr. Eu comentava com a pastora sobre aquele caso daquele secretário lá em São Paulo que foi morto por um agente da guarda municipal, né? Numa reunião. Eu disse, cara, eu não consigo entender. Eu acho que eu estou fora do mundo. Porque dentro da sala tinham 14 homens da guarda. O secretário, não é? O rapaz era um só da guarda. Mas tinham mais 14 com ele. E mais uma mulher. A mulher saiu correndo da sala. Quando ele puxou a arma. E deixou outros 13. 13 contra 1 e ninguém impediu. Ele podia dar o primeiro tiro, mas o segundo ele não dava. 13 contra 1. Não, todo mundo correu da sala e deixou sozinho. Gente, nós precisamos ter coragem para enfrentar os nossos inimigos. Lógico que ninguém vai se botar de peito aberto diante de uma arma. Mas 13 contra 1, é impossível que ninguém pudesse segurar esse homem. Talvez o primeiro tiro, né, de surpresa, saísse. Mas não ia ter mais. Ele não ia descarregar a arma como ele descarregou. Sabe, queridos, nós precisamos ter coragem para enfrentar as situações. Às vezes a situação vem e a gente foge, né? A gente esconde, a gente finge que não existe. Não, eu vou deixar. Quando essa bomba estourar, eu resolvo. Não, resolve logo, antes que elas falem que vai ser muito pior. Resolver depois. A gente empurra muita coisa, desculpa a expressão, com a barriga, né? A gente vai, né, empurrando a situação, empurra, né? Vai deixando, é igual cartão de crédito, né? Que você vai parcelando. Quando você vê, é uma bola de neve enorme que você tem que encara logo de vez. Se tem que vender alguma coisa para pagar, venda e pague. Mas não empurra a situação, que quanto mais você empurra, mais o gigante cresce. Então, queridos, nós precisamos ter coragem. Davi era franzino. Era o menor de todos os irmãos. Ele era o mais novo, mas também era o menor em estatura. Davi era pequenininho. Mas foi esse que teve coragem para enfrentar. Porque ele tinha enfrentado o leão, ele tinha enfrentado o urso, ele tinha coragem. E isso nos leva à quarta atitude. Para enfrentar nossos gigantes, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente vai lá para 32, diz, Davi disse a Saul, que ninguém desanime por causa dele, esse teu servo irá e lutará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este teu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão e o urso, e levavam um cordeiro do rebanho, ele saía atrás dele, batia nele, e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba, eu golpeava até matá-lo. Este teu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, então vá, que Deus seja contigo. Já que você está com essa coragem toda, vá. Mas o que ele trouxe?
ele alimenta a sua coragem com o quê? Com as memórias. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Davi enfrenta o seu gigante, enfrenta Golias, trazendo à memória as vitórias que Deus tinha concedido no passado. E às vezes a gente está diante de um problema e a gente precisa ser lembrado de quantos livramentos e quantas vitórias Deus nos deu em situações muito piores do que essa. Vem um probleminha, a pessoa, meu Deus do céu, as pessoas fazem, né? Eu olho o rosto das pessoas assim, meu Deus, parece que está acabando o mundo. Gente, eu não estou nem aí para o que está acontecendo no governo. Eu tenho um Deus que governa a minha vida. Eu olho para Ele. Está acontecendo, eu vou orar. Lógico que eu vou orar. Mas eu não vou sofrer com as notícias que eu escuto. Eu tenho que olhar para Deus, porque é Ele que governa a minha vida. Então eu tenho que trazer memória que não foi nem um presidente, nem outro, não vou ficar citando o nome aqui, que resolveu a minha vida, não. Quem me salvou foi Jesus na cruz do Calvário. Eles não são salvadores de nada. E não vão fazer obra maior do que o meu Jesus fez na minha vida. Então eu entrego a minha vida a Ele, descansa. Foi o que Davi fez, traga a memória. Está passando dificuldade? Não, mas peraí. Deus se entregou no meu lugar naquela cruz, Ele vai deixar eu morrer nessa situação? Não vai deixar. Traz à memória o que Deus já fez na sua vida, quem você era e quem você é hoje. Traz à memória os livramentos que Deus já te deu. Vamos superar essa fase. Ai, meu Deus, tá tudo... Chega! Chega dessa opressão que está sobre nós. Vamos olhar para o alto de onde vem o nosso socorro verdadeiro. Vamos trazer à memória as palavras do Senhor, aquilo que é a palavra de Deus, quais são as promessas que Deus tem. Ele disse que jamais iria me abandonar. Pronto, pode mudar governo, pode mudar o que quiser. Deus não vai me abandonar. Eles podem fazer o que quiserem, mas Deus está guardando a minha vida. Veio pandemia, nós estamos vivos, gente. Acorda, olha para trás. Quantas coisas nós já passamos. Quantas lutas nós já enfrentamos. Quantas dificuldades nós já enfrentamos. Vamos olhar para frente. Mas vamos olhar trazendo à memória que aquilo que eu estou enfrentando hoje não é nada perto daquilo que eu já enfrentei. Davi trouxe isso, olha só, tem aí, mas eu já enfrentei leão, já enfrentei urso. Isso é só um. E ele diz, vai acontecer com ele a mesma coisa, eu vou fazer com ele a mesma coisa que fiz com o leão e com o urso. Então o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz para vencer outra dificuldade. O que eu fiz? Orei. Vai orar. Você lembra, o que foi mesmo que eu fiz para mudar essa situação? Eu orei. Eu fui à igreja. Eu juntei com um grupo de oração. Então faz a mesma coisa. Porque Deus não mudou. Então, queridos, nós precisamos, sabe? As vitórias passadas que Davi experimentou no seu passado deram força a ele para viver a nova vitória. Então, traga isso, trazer à memória as vitórias do passado, né? Elas só serviram para nos treinar, para enfrentar coisas até maiores. Então, o que você está enfrentando hoje, o gigante que você está enfrentando hoje, enfrente com memórias das vitórias que Deus já te deu no passado. Quinta atitude necessária é confiar plenamente em Deus. Se você confiar em homem, você vai se decepcionar. Se você confiar em mim, você vai se decepcionar. Você tem que confiar em Deus. E a gente vai lá para o versículo 37. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Confiança. Confiança em Deus. Deus não mudou. E não mudará. Então, se Ele te guardou, Ele continua te guardando. Nós temos que confiar. Davi conhecia muito bem o Deus dele. Ele já fez isso. O que é esse gigante? Ele já me deu provas do que Ele pode fazer. Quantas provas já te deu Deus do que Ele pode fazer na sua vida? De situações que você achou que era o fim do mundo. Quantas? Então confia. Aquele fim do mundo aconteceu? Não. Né? Teve aquele bug, né, que tinha... Aconteceu nada. Só acontece quando Deus quer. E se Deus já te deu vitória, vai continuar te dando vitória. Confie nele.
Deus é aquele que não nos abandona, aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra e vai terminar em mim e em você. Então confie, querido. Sexta atitude necessária: lutar com todas as nossas armas. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do Cristo. Davi era o quê? Pastor. Qual é a arma que ele usou? A arma de pastor. Você é o quê? Um filho de Deus. Qual é a arma que você vai usar? A palavra de Deus é a oração. Não adianta pegar a palavra profética, gritaria, faixa, esticar o que você quiser. Isso não vai mudar. Você tem que lutar com as armas que cabe a você, que você tem experiência. Né? Saul quis dar armadura, não adianta, Davi não vai usar. Ele não era guerreiro, ele era pastor. E ele vence como pastor. Ele não muda. Aí a gente quer vencer com arma, a gente quer vencer. Não foi isso que Deus falou, Deus mandou você pegar arma. Deus mandou matar ninguém. Não, vamos vencer na oração, no jejum, na leitura da palavra, na comunhão, na reunião, no congregar na igreja. É isso que nos dá vitória. Vamos usar essas armas. Né? O que aconteceu? Vou usar de novo aqui, viu, Fabi? Desculpa citar você. Passou o momento, ligou para a pastora, ora, é isso aí que acontece. A palavra de Deus diz o quê? Que 2 ligarem na terra, está ligado no céu. Aí você quer lutar, quer botar pé na porta, quer fazer não sei o quê, não adianta. Aí você confia lá no gerente do banco, você confia em não sei quem, e você se decepciona. Não, vamos usar as armas que nós temos à nossa disposição e que nós somos mestres, porque Deus nos ensinou a usar na sua palavra. Fecha a porta do quarto e vai orar. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a usar nossas armas, nós queremos usar as armas dos outros. Aí a gente liga que é conselho de não sei quem, primeiro vai orar. Vai orar, porque às vezes o conselho não vem de uma fonte boa. Né? Às vezes o casal está com dificuldade, e fala, separa mesmo. Não, vai orar. Se acontecer, aconteceu, mas vai orar. Vai buscar na palavra a resposta de Deus. Deus fala. Deus fala. Se você buscar, você vai. Então vamos lutar com as armas que nós temos nas mãos. Davi foi com tudo para cima do gigante, mas com o quê? Com aquilo que ele tinha. Tudo do pastor, cajado, tinha tudo ali. Ele tinha ali. Tudo que ele usava para espantar os animais que tentavam atacar o seu rebanho. Use as armas que estão em suas mãos. Ele era pastor, continua a ser pastor. Você é um filho de Deus e continue sendo um filho de Deus. Não tente agir como o mundo age. Não tente derrubar seu gigante como o mundo ensina. Passar a perna, enganar. Não. Derrube o seu gigante, continuando sendo um filho de Deus. Não deixe de ser para vencer. Continue sendo um filho de Deus. Tem muita gente aí que acha que a solução, às vezes, para resolver um problema é passar a perna em alguém. Não. Solução é continuar sendo filho de Deus, usando as armas que Deus nos deu. Bem? 7ª atitude. Ignorar as vozes opositoras. Isso é bom. Que tem uma turma aí, que é a turma, né, do desânimo. Né? Você fala, a pessoa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Isso é sempre assim. Você não vai conseguir. Então vamos lá, 41. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi, vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Golias enfrenta agora a voz da oposição, a voz da ameaça, a voz, sabe, que diz, você não vai conseguir, olha o meu tamanho, olha o seu. Quem é você? Eu sou um guerreiro, você não é nada. Mas Davi disse, nada não. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E aí, queridos, a gente vê que ele ignora
Como se Golias não tivesse falado nada. Ele não vai discutir, não vai bater boca. Ele já tinha sofrido, não é, a voz opositora de Saul. Ele já tinha ouvido a voz opositora dos seus irmãos, que essas vezes acontece dentro da igreja, até dentro da igreja, né? Tem gente que desanima você, que joga um balde de água fria sobre você. Tem, porque a pessoa não consegue resolver os seus problemas, né? E joga um balde em cima de você, que também não quer que você resolva. Não, olha para o Senhor, ignora a voz, ignora. Chegou para vocês, não vai dar, tá bom. Deus falou que vai dar, vai dar. Deus falou que vai dar, vai dar. Golias tentou o tempo todo fazer com que Davi olhasse para a diferença do seu tamanho. Ignora. Esse problema que você está enfrentando é muito difícil. Ignora. Para Deus não tem impossível em coisa alguma. Ignora. Nós precisamos. Golias estava dizendo muitas coisas para amedrontar Davi. Mas Davi ignorou. Ele vence ignorando. Então ignore o que seu inimigo, o seu gigante está falando para você. Ignora. Ignora as vozes que dizem que você não pode, que você não vai conseguir. Olhe pela fé. Não importa o tamanho do seu gigante, eles são derrotados pelo Senhor. Então ignora. Enfrentar nossos gigantes em 2025 vão exigir que nós ignoremos essas ameaças, essas palavras negativas, esse tipo de oposição. Do próprio gigante, a gente tem que ignorar. Dos próximos, daqueles que estão próximos de nós, que muitas vezes também parece que tem um caminhão de água fria para jogar em cima da gente. E as oposições também internas, que é o medo, a dúvida e a incredulidade. Aquelas vozes de dentro de nós que dizem assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí você tem que dizer, do Senhor dá. É isso que nós temos que fazer. 8ª atitude, nunca lute sozinho. Nunca lute sozinho. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Sem dúvida, essa será a maior arma. Saber que ele nunca enfrentaria o gigante, não é? Sozinho, ele não vai enfrentar sozinho, ele vai enfrentar no Senhor. Ele não luta sozinho, ele não diz, eu vou vencer. Eu vou na força do Senhor. É o Senhor que vai me entregar você. É o Senhor que vai te derrotar através de mim. É isso, não lute sozinho, porque às vezes você quer resolver o problema de forma carnal, quer resolver, sabe? E aí começa a se enrolar, começa a embolar a situação. Não, é com o Senhor. Não saia para resolver o seu gigante, enfrentar o seu gigante, sem orar primeiro e dizer, Senhor, vem comigo. Moisés disse, se o Senhor for, eu vou, se não for, não vou. Pronto. Não podemos lutar sozinhos. Sozinhos, os Golias vão nos derrubar. Mas no Senhor nós podemos enfrentar essas dificuldades. Não podemos esperar que as nossas batalhas pessoais sejam abençoadas se nós não enquadrarmos a vontade do Senhor na batalha. É a vontade do Senhor, não é a minha, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Lembra de Jesus antes da cruz? O que ele disse? Se possível, afasta, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Sabe, queridos, nós precisamos enquadrar, não é? Jesus nas nossas lutas, trazer Jesus para as nossas lutas. Muitas vezes a gente até ora, mas vai lá, vou sozinho, vou enfrentar isso de peito aberto. Não vai não, vai revestido da graça e do poder do Senhor. Nós não podemos lutar sozinhos. Davi manifestou a atitude de um servo de Deus, sabe? Eu fico pensando, eu preguei aqui no dia 31. É o ano de quê? De buscar a imagem e a semelhança do Senhor.
Nós precisamos perseverar nisso, não mergulhar na onda desse mundo. Nós somos a imagem e a semelhança de Jesus. Fomos feitos à imagem e à semelhança, perdeu essa imagem e a semelhança no Éden, mas Jesus recuperou na cruz do Calvário. Eu e você precisamos viver todos os dias a imagem e a semelhança do Senhor. Tem que amar o próximo, tem que orar pelo próximo, tem que amar o inimigo, tem que orar pelo inimigo, tem que viver o dia a dia, imagem e semelhança do Senhor. E nós precisamos viver isso. Senhor. E aí ele diz, toda a congregação saberá que o Senhor salva. Veja, já estava ali evangelizando. O Senhor salva. O Senhor salva. A tua vitória atrai muitos para o Senhor. Mas tem que ser lutada no Senhor. Tem que ser guerreada no Senhor. Nona atitude necessária. Perseverar até destruir o inimigo. Senão ele volta. Senão ele volta. Não basta derrubá-lo. Tem que acabar com esse gigante na sua vida. Porque senão ele vai voltar para a sua vida. É aquilo, né? Fez besteira. Venceu o gigante. Não faça de novo, senão ele volta. Não abre a guarda para ele voltar. Fez besteira uma vez na vida, não abre a porta para ele voltar. É como vício. Largou, venceu, não vai andar perto de quem fuma, de quem bebe, que você vai cair. Você tem que destruí-lo na sua vida. Vamos lá, 51. Por isso Davi correu e, lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou. Cortou com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Não bastava só com a pedra, ele derrubou Golias. Mas se ele não mata, ele volta a ser uma ameaça. Então eu tenho que destruir o gigante que está na minha frente. No Senhor. Não é sair matando todo mundo vizinho que te importuna, não é isso não. É o gigante no Senhor. Visão espiritual. Foi a primeira coisa que nós vimos que Davi precisava ter. Não é carnal, é espiritual. Carnal você tem medo. Espiritual você tem coragem. Então, queridos, o que ele fez? Ele foi lá, matou e cortou a cabeça. Esse não levanta mais. Deus livrou. Deus deu vitória. 10ª e última atitude para enfrentar nosso gigante. E aí eu vou pedir que você volte comigo lá no versículo 26, só para a gente fazer aqui um relato e depois eu vou dizer para você qual é a atitude. 17, 1 Samuel 17, 26, diz assim: Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar de Israel de tal afronta. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo repetiu as mesmas coisas, dizendo: É isso que dará ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com eles, ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta diante. Alguns homens que tinham ouvido a palavra de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este servo irá lutar contra esse filisteu, lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Se você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Veja, ele dá um balde de geografia em Davi, não é? Davi respondeu: Esse seu servo apacentava ovelhas, contou toda a história, todo o testemunho que ele tinha, e lá no final então disse Saul: Vá, que o Senhor seja contigo. Aí agora pula para o 54. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, o belemita. Preste atenção. Davi venceu,
Saul tinha desprezado Davi, não tinha? Tinha dito, você é jovem, você não vai conseguir, vai não sei o quê. Ele volta, ele podia tripudiar sobre Saul e dizer, tá vendo, Saul? Eu não disse a você que eu fazia? Mas a última atitude é humildade. Ele se manteve humilde como começou. Mas o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. Estava sendo bombardeado pelo seu irmão, eu só fiz uma pergunta. Que mal eu fiz agora? O gado está todo lá com guarda, está tomando conta lá. Eu não estou fazendo nada de errado. Não, você veio aqui porque você é presunçoso, você é mau. Mas ele não vai depois e balança a cabeça assim. Olha aqui, olha o que eu consegui. Não. Ele volta para sua tenda. E aí, gente, Saul chama e ele volta e diz de quem ele é filho, mas ele diz assim, vamos acertar aqui essa história. O que você falou de mim antes? Ele é humilde. Sou filho de teu servo Jessé. Só. Encerrou o assunto. Humildade. Davi se manteve humilde. Do início ao fim. Ele não virou para Golias. Olha só, sou filho de Deus, você não é nada. Você vai ver, não. Ele não está tripudiando. Né? As pessoas, às vezes, quando conseguem a vitória sobre o outro, quer pisar, quer ver o outro no chão, quer ver destruído. Quantos casamentos são assim? Acabam, aí o outro quer ver o outro no chão, se arrastando. Né? Que isso? Humildade, bondade, misericórdia. Ele podia ter feito o que ele quisesse. Porque Saul nunca conversou. Saul deu a arma, falou, experimenta aí, cara. Ah, não deu, então vai sem ela mesmo. Vai, seja feita aí o que você quer fazer, vai embora. Então ele voltou por isso, tá vendo? Você duvidou de mim. Muitas vezes a gente não tem vontade de fazer isso. Você disse que eu não ia ser nada. Eu estou vencendo. Olha aqui quanto dinheiro eu já consegui. Tem tanta gente humilhando os outros. Daqui a pouco perde tudo. Né? Quantos lá nos Estados Unidos batiam no peito das suas mansões? E agora? Nós não temos nada, nós não somos nada, tudo é de Deus. E Davi fez uma coisa muito importante. Quando ele se humilha, quando ele não se exalta diante de Saul, ele glorifica o nome do Senhor. Porque a vitória foi do Senhor, não foi dele. Ele não tinha nada que tripudiar sobre Saul. Se você pensar bem, nada. Quem ganhou a luta? Foi o Senhor, através da vida de Davi. Então ele é humilde. E a vitória é do Senhor. Por quê? Sem ele, nada acontece. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a olhar para os nossos gigantes, e dizer, no Senhor, eu posso te vencer. Se o meu Senhor quiser, eu vou te vencer. Mas se Ele não quiser, Ele vai me dar força para te suportar até o fim. Paciência, graça, mas eu vou vencer. Qual é o teu gigante? Qual é o gigante que você precisa vencer esse ano? Qual é o obstáculo que você precisa derrubar na tua vida? Qual é o gigante que está te perturbando ano a ano? Tem gigante que não larga a gente, né? Muda o ano, muda o calendário e o gigante continua lá. Já parou para pensar que talvez você não tenha enfrentado esse gigante com as atitudes corretas? Quantas vezes a gente até enfrenta, mas enfrenta de forma errada. Qual o gigante? Talvez ele tenha 3 metros, como que enfrentou Davi. Talvez ele seja pequenininho, talvez ele não seja uma pessoa, talvez ele seja uma situação, uma enfermidade, não sei. Qual é o teu gigante? Eu sei uma coisa. No Senhor, você pode enfrentar. E aí sim, esse ano será bom. O gigante de Davi tinha capacete de bronze, couraça de bronze, espada não sei de que, lança com a ponta de não sei quantos quilos. O cara era né? Sua armadura 60 quilos, coitado de Davi. Davi, diante daquilo. Mas no Senhor, Ele não é nada. No Senhor nós somos mais. Então, não importa o tamanho do seu gigante. Hoje nós aprendemos com Davi a enfrentar nosso gigante e vencê-lo. Quando nós encaramos o nosso gigante com atitudes certas e nunca esquecendo de permanecermos humildes do início ao fim. Porque a vitória não é nossa, a vitória é do Senhor.
Guarde isso no seu coração. E aí nós veremos nossos gigantes, venceremos nossos gigantes através dos milagres. Porque se você parar para pensar, Davi vence um gigante de 3 metros, franzino, pequenininho, né? Vence um cara de 3 metros com uma pedra. Uma única pedrinha que ele pega. O que é isso? Milagre. Quando você luta com o seu gigante, com o Senhor, o milagre acontece. Por isso, não há impossível para vencer o seu gigante, querido. E devemos sempre enfrentar nossos gigantes e não fugir dos nossos gigantes, porque eles voltam. O tempo até eles dão uma distância, mas depois eles retornam. Persevere até o fim para vencê-lo e continue lutando contra ele. Então não perca tempo gritando. O seu gigante não vai cair. Não perca tempo dando palavras positivas ou pensamentos positivos, fazendo aqueles mantras de vida, que nada disso vai garantir. Lute com o Senhor. Tenha a atitude correta e você vai vencer. Faça como Davi, do jeito de Deus. Tem muita gente querendo vencer do seu jeito. Não vai vencer. Vai vencer do jeito de Davi. Esteja disponível e disposto a vencer. Seja corajoso. Exercite sua memória para ter esperança. Confie em Deus. Esteja preparado para usar suas armas. Ignore as vozes da oposição. Não pense em lutar sozinho. Vá até o fim, até destruir definitivamente o seu gigante. E permaneça humilde. Antes, durante e depois de vencer. Amém, pastora Débora? Pela tua palavra que nos instrui. Obrigada porque Davi diz: o Senhor é o Deus que adestra as minhas mãos para o combate. E estamos diante de um novo ano, um ano que se abre, se descortina para nós com grandes possibilidades, com oportunidades, com desafios, com gigantes que vamos enfrentar. Mas aprendemos hoje, trazemos a nossa memória, revisitamos essa passagem tão poderosa que nos ensina que devemos confiar no Senhor. Davi diz: essa batalha é do Senhor. Então, quando nós entregamos as nossas batalhas nas mãos do Senhor, nos colocamos nas mãos do Senhor, lutamos as batalhas do Senhor, nós podemos ter a confiança como Davi, que se manteve ali humilde, que não desistiu, que foi até o fim, que se manteve ali dependente do Senhor. E ali ele viu o milagre de Deus acontecer. Não teve medo, porque o Senhor não tem nos dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Pai, nessa manhã, obrigada pela Tua palavra, neste novo ano, nesse início, que nos encoraja a não enfrentarmos as nossas, não desistirmos ou fugirmos das crises, mas enfrentarmos, não sozinhos, mas no poder, na graça, na força, na instrução, na dependência do Espírito Santo de Deus, da Tua palavra. E assim fazendo, nós também descansamos o nosso coração. Foi como fez Davi. Davi simplesmente encarou o problema, trazendo a promessa de Deus. Assim como o Senhor foi comigo no passado, será comigo nesse presente. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não tem nos dado espírito de medo, de covardia. Talvez neste ano que se inicia, muitas coisas tenham atemorizado o seu coração. Mas faça como Davi. Traga a sua memória. Traga os obstáculos, as muralhas que você já ultrapassou em 2024. E o mesmo Deus que nos ajudou em 2024, nos ajudará em 2025. E os gigantes são oportunidades que Deus nos dá para vermos a cada dia a glória de Deus sobre a nossa vida. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra que nos renova nessa manhã, nos encoraja, nos enche de fé, de ousadia, confiando assim como Davi,
que precisamos nos preparar, que as armas o Senhor já tem nos dado. Não são armas carnais, mas são armas espirituais poderosas em Deus. O que temos que fazer agora? Nos levantar, tomar posição e agir, colocar em prática. Não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos entregue nas nossas mãos nesta manhã. Porque assim como Ele entregou Golias nas mãos de Davi, o Senhor está nos entregando, já nos entregou ali na cruz do Calvário a vitória, já nos deu a vitória. Por isso que Jesus disse, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Ânimo, coragem, entusiasmo, confiança em Deus. Nos levantarmos, não abaixarmos as nossas cabeças, intimidados por qualquer voz opositora, não. Vamos olhar para o Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E vamos guardar o nosso coração em humildade, em dependência do Senhor, porque do Senhor vem a nossa força. Amém. E é o Senhor também quem nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, querido, não vai adiantar chorar, não vai adiantar se desesperar. Enfrente seu gigante. Deus quer te dar a vitória. Então diga, em 2025, eu enfrentarei os meus gigantes na força do meu Deus. Amém? Essa é a palavra profética. Essa é a palavra de vitória. Enfrentar os nossos gigantes na força e no poder do nosso Deus. Amém, querido? Vou me despedir de você que nos acompanha pelas redes sociais. Uma semana abençoada, que Deus te dê vitória a cada dia e que você obedeça a palavra do Senhor. Coloque em prática os 10 aqui ou mais ensinos que talvez, com certeza, existem ali nas atitudes de Davi. Você coloque, você vai ser um vitorioso nesse ano de 2025, na vontade do Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo com toda a sorte de bênção e te aguardo quarta-feira, 19h30, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você.